Fala galera, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live da GNSS Engenharia. Todo mundo ao vivo aí? Vamos lá, vou aguardar o pessoal entrar. Hoje nós vamos gerar muito conteúdo para vocês aí, explicando o fluxograma do combo rural. Vou até deixar nos comentários aqui fixo para vocês. Já deve estar fixado aí. Nós vamos mostrar para vocês o fluxograma do combo rural, tá bom? Então vamos esperar a galera entrar aí. Marcamos hoje aqui. O pessoal tá mandando aqui o Will. Tô no supermercado e trouxe o fone. Boa, Will. Isso aí. Cuidado com o coronavírus aí, viu? No supermercado, o carrinho. Fique atenta para isso aí, tá bom? E vamos aguardar o pessoal entrando aí. E é isso aí, gente. Eu quero deixar dois recados para vocês antes da gente começar a explicar, né, o fluxograma do combo rural, tá bom? Primeiro recado, as inscrições, né, para o treinamento do combo rural já estão abertas. E você pode aí clicar na bio e ver o vídeo número 4. E no vídeo número 4 vai ter todas as explicações, né, de como entrar no nosso treinamento Os Segredos do Combo Rural. Para quem tem interesse, vai lá, assiste o vídeo 4 e se inscreve. Pode se inscrever por 30 dias e se não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, tá bom? Então vai lá no vídeo 4 e tira todas as suas dúvidas. Segundo recado é que nesse tempo de coronavírus, a nossa equipe da GNSS Engenharia decidiu gerar muito conteúdo, né? A gente já gera conteúdo diariamente, mas como todos estão home office, né? A nossa equipe aí, já deixa um abraço para todo mundo da equipe aí que está entrando também online, né? Já deixo o meu abraço aí, eu tenho certeza que a galera tá no feedback aí, tá assistindo. E nós decidimos gerar muito conteúdo de valor nas próximas semanas, tá bom? Então, hoje tem live, amanhã tem live, domingo tem live, segunda tem live, e aí a próxima semana aí vão ser lives. Não sei se diariamente, se a gente vai conseguir fazer diariamente, mas a ideia é essa aí, gerando muito conteúdo sobre regularização fundiária, tá bom? Sobre georreferenciamento, sobre o mercado de trabalho. Então são esses dois recados. Primeiro recado, os treinamentos para o curso Os Segredos do Combo Rural estão abertos. Vai lá no link na bio e assiste o vídeo 4 depois dessa live. E nós vamos gerar muito conteúdo nas próximas semanas aí, então vocês vão ver muitas lives com a gente, né, falando de diversos temas relacionados à regulação fundiária, georreferenciamento, né, tudo de interessante para o profissional da geotecnologia, tá bom? A galera tá entrando aí, né, acenando. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos começar a geração de conteúdo aqui. Vamos lá pro nosso tema. Tá bom? Vamos direto ao assunto aí. Vocês podem mandar mensagem aí que a gente vai se falando, tá bom? Então tem aqui Duda, Alisson, Latilong Topografia, Marcelo MS Engenharia. Beleza, Marcelo? Um abraço aí. Todo mundo aí ao vivo para entender um pouco do fluxograma do combo rural, tá bom? Como a gente transforma uma área, um imóvel rural que não tem a regularização plena, né? Até ele obter a regulação plena do imóvel rural, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós profissionais das geotecnologias que queremos trabalhar com a regulação fundiária, que nós precisamos entender, é a diferença de posse e domínio, tá bom? Então, quando você vai fechar qualquer serviço, você tem que pedir a documentação para o seu cliente.
E você, né, nessa documentação, você vai identificar se ele é uma posse ou se ele é um domínio, tá bom? Se ele for uma posse, ele precisa de regularização, passar por um processo de regularização para obter o domínio. E o que é o domínio? O domínio é justamente ele ter, né, o documento do imóvel dele registrado no cartório de registro de imóveis. Ele ter a matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, se ele mora no imóvel rural e ele não tem esse documento, ele não tem o domínio. Ele está morando lá, ele tem a posse, mas não tem o domínio, tá bom? Então, existe proprietário que tem a posse, ele pode ter a posse, ele pode morar lá, mas não tem o domínio, ok? Então, existe proprietários que tem a posse, mora lá, tem a posse, né, usa o imóvel e também tem o domínio. E existem outros proprietários que só tem o domínio, ele não tem a posse, né? Ele tem aquele documento, mas deixou de ir no imóvel, e ele tem aquele documento registrado no cartório de registro de imóveis, mas ele não tem a posse, tá bom? Então, nesses casos, ele vai ter que, se alguém ocupa a área dele, tem alguns processos aí que se chama reintegração de posse, emissão de posse. Então, tem alguns processos aqui que os advogados sabem muito bem para reaver a posse de uma área que já tem um domínio. Então, primeira coisa, identificar. Nós na GNSS Engenharia, né, nós estamos falando de combo rural, o que a gente executa, o combo rural, né? Então, se a gente identificou que é uma posse e ele é possível de ser regularizado por uso capião, nós vamos falar para o nosso cliente: olha, você que você só tem esse documento de posse, você precisa fazer, né, quais os documentos que o seu imóvel rural precisa. Você não tem CCIR, né? Vamos lá partir um imóvel do zero, uma posse do zero, tá bom? Então, ele não tem o CCIR, ele precisa ter o CCIR, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural no INCRA. Então, é o CPF do imóvel, ele precisa ter o CCIR. Então, se ele é uma posse, ele pode ter o CCIR, tá bom? Então, você vai lá, né? Você vai lá fazer o CCIR do seu cliente, ok? Então, você fez o seu CCIR, ele também vai precisar do ITR, ok? Então, ele vai precisar do Imposto Territorial Rural. Todo imóvel rural precisa ter o ITR. E ele vai precisar do Cadastro Ambiental Rural também, que todo imóvel rural precisa ter. E o ADA, se ele tiver uma posse, se ele precisa de algum desconto no ITR, tá bom? Então, tem imóveis rurais que paga aí R$5.000 de ITR. Então, ele pode, declarando o ADA, declarando as áreas de preservação que ele tem como reserva legal, área de vegetação nativa, área de APP, né? Todas essas áreas aí são áreas não tributáveis, tá bom? Então, pela comprovação do ADA, ele pode abater o ITR, ok? Então, e aí, o cara que é a posse, nós na GNSS Engenharia executamos esses cadastros e executamos também o laudo de uso capião. Nós fazemos um laudo de uso capião especializado para nosso proprietário, ok? O que é esse laudo, né? Nós na GNSS Engenharia já trabalhamos com isso há muito tempo. Então, nós sabemos o que os cartorários pedem num processo de uso capião, né? Que não é nada mais que as informações do imóvel, todas as informações possíveis do imóvel rural. Então, nós construímos um produto que se chama o laudo de uso, laudo topográfico especializado para uso capião, tá bom? Então, nós na GNSS fazemos esse laudo, além do CCIR, ITR, K, ADA, nós fazemos esse laudo para o nosso cliente, já que ele é uma posse. O que é que consta nesse laudo? Consta o georreferenciamento, vamos lá medir o imóvel dele, né? Vamos georreferenciar a área dele, vai constar planta, vai constar memorial descritivo, vai constar ART, né? A responsabilidade técnica do profissional, tá bom? Vai constar cartas de confrontante, né? Nós elaboramos as cartas de confrontantes, nós fazemos mapas de localização, mapa de situação. Por quê? Porque vocês fazem esses mapas? É obrigado? Não. Mas os cartórios, eles querem saber onde é que está a área, situar onde é que está a área. Então, eles vão decidir pelo registro ou não, né? Pela criação da matrícula ou não. Então, é importante que você situe, né,
onde está no município esse imóvel. Então, pode ser uma área que já tenha conflito, então é necessário eles saberem. Por isso, a gente já sabendo disso, a gente faz mapas de localização, mapas de situação, fotografias da área, tá bom? Então, é importante também. Fotografias do terreno, a gente leva um drone também, tira fotos de cima, né, fotos ortofotos, né? Então tudo isso aí a gente junta todas essas informações, né, num laudo e entregamos para nosso cliente. Com essas informações, todas essas informações são as informações físicas que ele precisa para obter o domínio, já que ele é uma posse, né? Todas as informações que ele precisa para obter o domínio, ok? Então, diante disso, ele vai juntar todas essas informações, né, e vai entrar com o processo de uso capião, né, junto ao cartório de registro de imóveis, né? O uso capião extrajudicial, né? Existe o uso capião judicial, né, e também existe o uso capião extrajudicial, né? São duas vias, tá bom? Você pode entrar judicialmente e você pode entrar extrajudicialmente. Antigamente não existia essa forma extrajudicial, que é diretamente com os cartórios. Então hoje facilitou muito essa questão de uso capião, tá bom? Então nós recomendamos que você vá diretamente junto aos cartórios, aos tabelionados. Então, diante de tudo isso, todas essas documentações que ele contratou a GNSS Engenharia, ele vai lá e vai dar entrada no seu processo de uso capião. Junto com o advogado, ele vai dar entrada com o seu processo de uso capião. Obteve o registro, obteve a matrícula, aí sim, nós pegamos essas informações e certificamos a área junto ao INCRA, tá bom? Então, aí você pode fazer a pergunta: mas Santiago, você já mede a área já dos padrões do INCRA? Sim, nós já medimos a área. Quando nós na GNSS, qualquer medição, a gente já segue os padrões do INCRA, porque essa área pode ser usada futuramente, essa medição vai ser usada futuramente para os cadastros, para qualquer cadastro, tá bom? Então a gente já segue os padrões do INCRA. Então, na medição que a gente fez para a construção do laudo, a gente já segue os padrões do INCRA, tá bom? Então é assim que a gente obtém a regularização plena de uma posse, ok? Beleza? Então a galera tá comentando aí. Vamos ver aqui. Cosme Matheus. Um abraço, Cosme, parceiro nosso aí, que executa também o combo rural. Um abraço, Cosme. Nós temos um outro Instagram aqui, pessoal. Vocês podem seguir aqui, que é o Instagram do Combo Rural, tá bom? A gente vai construir uma plataforma só para o Combo Rural. Vocês podem ir seguindo também, mas vai ser aos poucos essas transferências aqui, né, do próprio Instagram do Combo Rural. Um abraço aí, Priscila, acenando pra gente. Igor. Isso aí, galera. Meimson, Matheus está online aí, Matheus Gleison, vamos lá, Latilong, alguns só com contratos de compra e venda, ou seja, tem a posse, uso imóvel, mas não tem a matrícula do imóvel. Perfeito. Então eu acabei de falar aqui o passo a passo, né, que nós executamos no Combo Rural para obter justamente a matrícula do imóvel, utilizando o procedimento de uso capião. Abraão Moraes, um abraço para todo mundo da equipe aí de Abraão, Diego, GNSS Topografia, ó, muito parecido com a gente. Matheus, uma dúvida, só tenho de mulher. Assim, Will, fique tranquila que nós temos diversas alunas aí, mulheres também no Combo Rural, tá bom? Inclusive amanhã eu tenho uma live com Flávia Minotti, que é uma de nossas alunas aí do Combo Rural, tá bom? Então não é só você não. Pode aqui, Elaine também, Elaine Souza Gomes assinou pra gente. Beleza? Então vamos lá. Ufa. Então é isso aí.
Pessoal, vai falando aí da onde vocês falam, tá bom? É legal a gente saber qual é a profissão de vocês, tá bom? Da onde vocês falam. E vocês podem também sugerir temas para a nossa live. Como eu falei, nós vamos ter live amanhã, live domingo, live segunda, aí durante essa etapa aí de home office do coronavírus vamos ter diversos dias de live. Então já se preparem para maratona de live da GNSS Engenharia, tá bom? Vai ser quase uma Netflix aí. E, e fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente vai divulgar o horário certinho. Talvez não mantenha o horário de 5 horas da tarde, mas a gente vai querer manter, tá bom? Mas fiquem atentos aí e sugiram também temas, tá bom? Temas que vocês querem que a gente aborde. Então essa vai ser uma semana de muito conteúdo. A gente decidiu gerar muito conteúdo para vocês, que eu sei que muitos de vocês estão trabalhando home office, né? Então a ideia da gente é gerar conteúdo mesmo para vocês, tá bom? Então tem diversos membros da equipe aí respondendo o pessoal. Engenheiro Santiago, o Matheus aí, né, que faz parte da equipe. Pessoal, como funciona a política de só fazer o CAR com os padrões de medição para serviços de oferecimento junto ao CIGEV? Perfeito, Matheus. Bom. Boa sacada aí. Vamos lá. Matheus aqui me lembrou de um quesito importante, tá bom? Nós da GNSS Engenharia temos um procedimento aqui, né? Nas áreas que ele tem o domínio, nós fazemos o CAR depois da certificação, tá bom? Então primeiro nós certificamos a área e com o polígono da certificação nós fazemos o CAR, ok? Por quê? Porque vai ser a área certificada, tá bom? Então vai ser aquele polígono final, né, com a área que vai para o registro de imóveis. Então nós optamos por primeiro fazemos o georreferenciamento da certificação para depois fazer o CAR. Mas eu vou explicar isso mais detalhadamente para vocês agora, nós vamos falar de como nós executamos o combural, né, para um imóvel que ele tem o domínio, tá bom? Ele já tem a matrícula registrada no registro de imóveis. Como nós conseguimos gerar a regularização fundiária plena para esses proprietários, tá bom? Então, vamos lá. Cândido Consultoria, um abraço. Pablo, Érica Cândido, Ramon. Vamos lá, vou começar aqui. Esse laudo pode ser forneço para quem já tem combo. Esse laudo pode ser forneço para quem já tem combo. Para quem tem o combo. Para quem já tem o combo. Ó, esse laudo, esse modelo de laudo, não sei se o Marcelo é aluno da gente, mas Marcelo, esse modelo de laudo está no nosso treinamento, tá bom? Então quem tem o nosso treinamento aí é o modelo de laudo de uso capião, é um dos bônus aí que a gente tem, e a gente explica mais detalhadamente isso aí no módulo de uso capião, tá bom? Então a gente tem um módulo no curso de uso capião, então a gente explica melhor como é que se dá esse uso capião extrajudicial, e nós temos esse modelo de laudo aí no curso, o treinamento do segredo combural. Mas é tudo que eu falei aqui, né? Então esse modelo é tudo que eu falei, tudo que a gente coloca aí. Nós estamos sendo brutalmente sinceros aqui, né, nas nossas estratégias, e a ideia é essa, né? A ideia é contribuir para o mercado. Se a gente entende que se vocês profissionais fazem um trabalho de qualidade e geram valor para o seu cliente, isso é bom para a gente também, favorece a área, e todos crescem, tá bom? Então é por isso que a gente gera conteúdo aí, e alguns profissionais até não entendem por que vocês estão falando sobre isso, por que vocês explicam, né? Por que vocês não ficam com esse conhecimento para você e ganhar dinheiro com isso? Pois é, mas essa não é a ideia, esse não é o nosso propósito, tá bom? Então, se vocês quiserem saber o nosso propósito aí, ó, tem nos nossos stories aí que foi postado o nosso propósito também da GNSS Engenharia. E eu não posso mostrar para vocês aqui, gente, o fluxograma, tá bom? Dessa parte da posse que eu expliquei. Mas vocês podem depois ver aí no stories
que eu publiquei uma imagem com o fluxograma, tá bom? Então, caso vocês tenham dificuldade para entender o que eu estou falando, vai lá no fluxograma e dá uma olhada e vocês vão ver que eu estou explicando o que está no fluxograma. Não dá para postar a imagem aqui, infelizmente. Então vamos lá, vamos começar aqui a parte. Agora eu vou falar de uma área, gente, de uma área que já tem o domínio, como nós executamos. Então, vamos lá. GNSS Engenharia entrou o cliente fechou um combo rural com a gente, com a GNSS Engenharia. Quais os passos que nós fazemos? Vamos lá. Pegar toda a documentação do cliente. Então nós vimos que ele só tinha a matrícula registrada, né? Vamos partir aí que ele está do zero, ele não tinha nem CCIR, nem ITR, nem CAR. Então o que é que nós fazemos primeiro? Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você faz quando tem o seu imóvel, só tem aquela matrícula lá, é você fazer o CCIR do seu imóvel. Você vai fazer o CCIR do imóvel do seu cliente, tá bom? Primeira coisa é o CPF. Primeira coisa é o seu CPF. Então você vai fazer o CCIR, né? Então vamos lá. Do CCIR, né, você já pode fazer a certificação junto ao INCRA, porque para fazer o GEL, para fazer o GEL INCRA que a gente chama, né, a certificação, vocês precisam ter o CCIR, tá bom? Então você fez o CCIR, você já pode fazer a certificação, ok? Então, fez o CCIR, você já pode trabalhar para fazer a certificação, mas a certificação não é simples, tá bom? Então você vai ter que fazer um planejamento de campo, né? Antes de ir para campo, um planejamento de escritório, tá bom? Então, com diversas etapas aí, para você, coleta de confrontante, coleta de dados de confrontante, como é que vai ser sua ida a campo, conversa com seu cliente, quem vai acompanhar vocês no campo. O ideal é que se tenha aberto o rumo para vocês passarem pelo limite do imóvel. Vocês vão saber se não tem problema de confrontante, tá bom? Problema de litígios, se é tudo cercado, se não é, né? Se tem alguma dúvida sobre o limite do imóvel rural. Então todas essas informações vão servir de base para você fazer a certificação. Então, junto com o seu CCIR, você vai medir todo o imóvel, tá bom? Você, profissional, você vai medir o imóvel, né? Nós, né, fazendo o combo rural, nós vamos medir todo o imóvel, colocando os marcos, né, respeitando os padrões do INCRA, porque esse imóvel vai ser certificado. Então, nós respeitamos o padrão do INCRA. Mas, como eu disse, no combo rural, na verdade, na GNSS Engenharia, a gente segue os padrões do INCRA, porque a gente já trabalha com equipamento de alta precisão, então não tem porquê a gente não seguir os padrões do INCRA, tá bom? Então, nós ficamos atentos, mesmo para imóveis abaixo de 100 hectares que não são obrigados a certificar, nós já fazemos no padrão da certificação. O combo rural já prevê a certificação, tá bom? Então, se o proprietário tem menos de 100 hectares, a gente vai certificar a área. Por quê? Porque para ele é interessante, né? Para ele é interessante. Nós explicamos isso para ele na venda, né? No marketing, nós explicamos tudo isso para ele, que pode ser uma outra live, essa parte aí de como convencer o cliente, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar para a parte técnica. Então nós vamos lá no imóvel, medimos toda a área, fazemos o georreferenciamento do imóvel. Então, primeira coisa, CCIR. Segunda, o georreferenciamento e a certificação. Juntamos todos os dados e fazemos a certificação. Em paralelo a isso, em paralelo à certificação, depois que a gente fez essa etapa de CCIR, nós já podemos dar andamento a outros cadastros, que são cadastros de escritório, tá bom? Então, o que é que a gente faz? CCIR, ele fez CCIR. Nós entramos no site do CNI, né? E vamos gerar um NIF para esse imóvel rural, tá bom? O que é o NIF? É o número de imóvel
junto à Receita Federal, o número do imóvel rural junto à Receita Federal. Então, todo imóvel rural ele precisa também ter um NIF, o número de identificação junto à Receita Federal, tá bom? Então, nós geramos o NIF pelo CNI. O que é o CNI? O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, tá bom? Então, o CNI é o cadastro que faz a integração do sistema do INCRA com o sistema da Receita Federal, tá bom? Então ele integra esses dados, né? Os dados do SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural, com os dados do CAFI, tá bom? Com os dados do cadastro do imóvel rural da Receita Federal. Então nós já geramos o NIF pelo CNI, né? Então você vai lá, faz o seu CCIR, vai lá no seu SNCR, no Sistema Nacional do Cadastro do INCRA, vê o seu CCR, faz o seu CCR, gera a senha para o seu cliente, depois vai do CNI, gera uma outra senha para o seu cliente, cria o NIF pelo CNI, depois que criou, vai na Receita Federal, leva os documentos pessoais, documentos do imóvel, todos os documentos do imóvel que você tem, documentos pessoais do seu proprietário, né? Você vai, se ele não for com você, você vai ter que fazer uma procuração, tá bom? Leva lá junto à Receita. Então, validou o NIF, criou o NIF, ok? Então, você já tem o CCIR e o número do NIF. Você ainda não declarou o Imposto Territorial Rural, você não declarou o ITR, mas você já tem o número do NIF. Ele já está cadastrado no CAFI, no Cadastro da Receita Federal, tá bom? Então, fez CCIR, fez o NIF, integrou os dois cadastros, SNCR com CAFI. O que quer dizer essa integração? É que se você modificar, né, o dado no SNCR, automaticamente já vai para o CAFI, tá bom? Então eles estão integrados, ok? Então é importante, poucos profissionais também sabem dessa integração. Então essa integração ela é obrigatória para imóveis acima de 50 hectares, mas também nós fazemos isso no Combo Rural, porque nós temos essa filosofia, os imóveis precisam estar integrados, nós falamos disso, nós falamos dessa integração e da importância de manter os imóveis atualizados, com as áreas convergentes, tá bom? Então, lá os conceitos do imóvel rural 3D que a gente sempre fala na nossa live, nos nossos vídeos, tá bom? Então é importante que vocês estejam integrados junto ao CNI, ok? Então o CNI fez o CNI. Qual a próxima etapa? Nós fazemos o Cadastro Nacional de Cadastro Ambiental Rural, tá bom? Então eu já fiz a certificação, né? Gerei o NIF, integrei com o CCIR, fiz a certificação, faço o Cadastro Ambiental Rural. O que é o Cadastro Ambiental Rural? É o cadastro da parte ambiental do imóvel rural, como reserva legal, área de APP, vegetação nativa, nascentes de água. Você também cadastra as áreas produtivas. Então é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é junto aos órgãos ambientais do seu estado aí, ou então na plataforma nacional do SICAR, né? Então você pode fazer o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório para todos os imóveis. Aí que tem a nossa pergunta de Matheus. Nós fazemos o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais com a certificação, ok? Então, depois da certificação, com o polígono certificado, né, nós utilizamos esse polígono para fazer o cadastro ambiental rural. Daí nós identificamos toda a área, né, todas as áreas ambientais, e fazemos o cadastro ambiental de nosso cliente. Então o que é que eu fiz até agora? Fiz o CCIR, fiz o georreferenciamento da certificação e fiz o cadastro ambiental rural, tá bom? Então, aí vem, por que eu ainda não fiz o ITR? Por que eu não declarei o ITR? Porque no ITR você vai declarar as informações ambientais, né, para ter o abatimento no seu imposto. Então é importante que quando você for fazer o ITR, você já tenha as informações das áreas ambientais, tá bom? Então por isso que a gente faz primeiramente o CAR, para depois fazer
a declaração do ITR, tá bom, gente? Então é assim que a gente faz, aplicando a estratégia do combo rural, tá bom? Então depois a gente vai lá e nós fazemos a declaração do ITR. Vamos colocar as áreas produtivas, as áreas ambientais, todas as informações lá que o ITR pede, né, sobre o imóvel, nós cadastramos, tá bom? Então cadastramos todas essas informações e com o número do NIF nós já conseguimos declarar o ITR, né? Nós baixamos. Como é que declara o ITR? Nós baixamos, nós vamos lá no site da Receita Federal, baixamos um próprio programinha que é como você declara o seu imposto de renda. Você não baixa um próprio programa para o seu computador. Então a mesma coisa, o imóvel rural, para você fazer o ITR, que é o imposto do imóvel rural, também você baixa um programa do ano, né, por exemplo, de 2019, 2020, você baixa e declara, né, instala esse programa e declara o ITR do seu cliente do ano que você quer declarar. Se é o primeiro ITR, ele vai ter que declarar o dos 5 anos anteriores, tá bom? Então você vai ter que baixar o software também de 5 anos anteriores, 2015, vai baixar o software, declarar 2016, declara 2017, declara 2018, declara 2019, 2020, declara. Então dos últimos 5 anos você vai precisar declarar e pagar o ITR, né, dos últimos 5 anos. E aí vem, já realizei o CCIR, fiz o georreferenciamento da certificação, né, fiz o cadastro ambiental rural e acabei de declarar o ITR, tá bom? Aí que tá. Se nós quisermos o abatimento do imposto nas áreas ambientais, por acaso, se eu pago R$10 de imposto, não tem necessidade, né, da gente sugerir para o nosso cliente a criação do ADA, de dar um desconto em cima disso, tá bom? Ele não é obrigado a fazer isso, ok? Então, nós, para imóveis rurais que precisam desse abatimento, nós fazemos o ADA. Então, para imóveis rurais que precisam fazer esse abatimento antes de declarar o ITR, nós fazemos a declaração do ADA, né? Mas a declaração do ADA depois que a gente fez o CAR, tá bom? Por quê? Porque as informações ambientais do CAR, elas são as mesmas que vão estar no ADA, são aliadas, né? São convergentes com as informações que vai estar no CAR, tá bom? Então o ADA, caso você precise do abatimento, você faz o ADA antes de declarar o ITR. Caso você não necessite desse abatimento, você não precisa fazer, tá bom? Então, o ADA, como eu falei, esse ato declaratório ambiental que você declara junto ao IBAMA e você consegue o abatimento do imposto do ITR para o seu cliente, caso você precise. Tá bom? Caso você precise, fez o CAR, faz o ADA, declara o ITR. Ok? Então, assim nós temos todos os cadastros que o imóvel rural precisa. Georreferenciamento e certificação do imóvel, CCIR, cadastro ambiental rural, ITR e ADA. Ok? Então, se o proprietário for querer averbar o imóvel rural, ele vai lá junto ao cartório e o cartório vai exigir todos esses documentos para ele, tá bom? O que o cartório pode exigir dele é isso. Então, para ele obter a regularização plena, ele tem que fazer esse cadastro. Então, no combo rural está previsto todos esses cadastros. Por quê? Porque se ele quiser averbar o imóvel dele junto ao cartório de registro de imóveis, ele vai precisar fazer todos esses documentos. Tá bom, gente? Então esse é o passo a passo do combo rural, é o passo a passo que a gente executa, é a nossa metodologia. Logicamente que eu não posso ficar falando exatamente de cada uma dessa é um módulo do curso, Os Segredos do Combo Rural, tá bom? E aí a gente explica detalhadamente como a gente faz cada cadastro desse e para a gente chegar na regularização plena do nosso cliente, tá bom? E com todos esses documentos ele vai poder averbar, vai poder fazer qualquer trâmite
que ele necessite junto ao imóvel. Então, esses são todos os documentos que o imóvel rural precisa, ok? Da parte fundiária, ok? Da parte fundiária, beleza? Então, aí que a gente obtém a regulação plena, né? Revelamos o segredo aqui do fluxograma, do combo rural, né? Na prática para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que a galera tá comentando aqui. Eita, muito comentário aqui. CCIR, certificação, A da K. O pessoal aí já digitou aí, o pessoal do apoio aí à live, obrigado. Cleison, Francapato, Pérola, Juninho, Regi, VG Geotecnologias, Mete Loureiro. O pessoal já respondendo aqui, Jó Silva. Qual o tempo em média para o combo ficar pronto? Qual o valor por hectare? Pronto, ótima pergunta aqui, Frank. Eu acho que o pessoal já respondeu, né? Olá, Frank. Nós não elaboramos orçamento com base apenas na área do imóvel. Existe um conjunto de variáveis que compõem o orçamento do combo rural. Perfeito. O pessoal já respondeu a Frank aí. Um abraço, pessoal do Café com Nelma. Então, no caso de imóvel rural com matrícula, então, acabei de responder aí, no caso de imóvel rural com matrícula, esse é o passo a passo, esse é o fluxograma que a gente segue, viu, pessoal? Lat, long e topografia. Então, Frank, só reforçando aqui, né, a sua pergunta, qual o tempo em média para o combo rural ficar pronto? Vamos lá, Frank, existe diversas etapas, né? Então a gente falou da certificação. Então a etapa da certificação vai precisar que você colete os dados dos confrontantes, né? Vai precisar em alguns casos que a lei suspende ou não suspende essa questão das cartas de confrontante, né? Em alguns cartórios ainda continua exigindo, tá bom? Mas essa questão das confrontações, de pegar todos os documentos, é realmente um trabalho, tá bom? Então você precisa atentar para isso, que esse é uma das etapas que trava mais o gel. A gente pode fazer uma live sobre isso também, de estratégias para superar isso, mas você tem que ficar atento a isso. Mas a gente já fez combo rural aqui em 3 meses, 4 meses, tá bom? Então, fechou a proposta com você, já vai ter que se planejar para fazer, seguindo a etapa de escritório e seguindo a etapa prática, tá bom? Então, a etapa de campo, a etapa de escritório concomitantemente, para que você haja mais rápido possível. Então, nós não damos preço por hectare também, tá bom? Então, nós explicamos aí em diversos vídeos por que nós não damos preço por hectare. Porque dando preço por hectare, você não consegue se diferenciar de outro profissional que executa o mesmo serviço que você, tá bom? A maioria das pessoas, ela não executa o combo rural, e esse é um diferencial, né? A GNSS Engenharia executa o combo rural, e a gente preza pela geração de transformação para o nosso cliente, tá bom? Então nós não só visamos apenas a entrega da planta, memorial descritivo, né, e ART. No início a gente fazia assim, mas a gente entendeu que fazendo dessa forma nós não conseguíamos se diferenciar de outros profissionais. Então, o nosso propósito é gerar transformação para nosso cliente. Então, nós criamos essa metodologia que gera transformação para o nosso cliente. A gente faz todos os cadastros que ele precisa. Tá bom, Frank? Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente trabalha aqui, gerando a transformação para nosso cliente. E dessa forma ele entende a gente como parceiro e indica a gente e fica com a gente. A gente se torna um gestor do imóvel rural. Por quê? Porque todo ano ele vai precisar declarar ICCIR, todo ano ele vai precisar declarar ITR e vai ser uma renda recorrente para você, tá bom? Então, se você fizer o combo rural, você não vai entregar a sua planta e ir embora, né? Vai ganhar seu dinheiro e ir embora, tá bom? Você vai ficar com o seu cliente. Não tem nada errado nisso. Se vocês querem fazer isso, não tem problema nenhum. Mas a gente não trabalha dessa forma, e a gente está explicando aqui por que a gente não trabalha dessa forma.
tá bom? Então, normalmente, quando a gente pede, né, e isso é cotidianamente, qual o seu preço por hectare? Eu falo, olha, a gente não trabalha assim, né, envie os seus documentos para a gente que a gente vai fazer uma proposta diferenciada para você e a gente explica o que é o combo rural. Então, os proprietários veem a diferença, tá bom? Eles veem a diferença e não tentam encaixar você, comparar você com outro profissional e escolher o seu serviço por preço, tá bom? Então é assim que a gente faz, é assim que a gente executa o combo rural, beleza? Então, pronto. Aí vem aqui, ó. Se o proprietário quiser, engenheiro João Márcio, se o proprietário quiser somente o K ou CCR, como faço individualmente para especificar cada serviço do combo rural? Perfeito, Márcio. Se você, vamos lá, o combo rural, se você executa o combo rural, a gente foi tudo isso que eu falei, tá bom? Se você não executa o combo rural, você vai fazer serviços para ele, né? Digamos assim que ele não entenda de nenhuma forma que ele não quero todos esses cadastros, eu só quero o K. Aí você fala, olha, eu sugiro para você que você, né, opte pelo combo rural, porque você vai precisar, e aí você vai falar das dores, né, e do que ele pode ganhar. No nosso treinamento a gente explica isso, como você convencer o seu cliente a fazer o combo rural. Não é fácil, não é fácil, vocês sabem disso, que tratar com vendas com proprietários de imóveis rurais, eles querem economizar ao máximo, mas vocês têm que tratar dessa persuasão e explicando os motivos e gerando e sendo sincero com ele, né? E é isso aí que a gente almeja. Mas caso tenha algum que fala assim, não, eu não quero de jeito nenhum, eu quero só o K, aí você vai ter que precificar apenas o K, tá bom? Então depende muito, né? Depende muito do imóvel, tá bom? Se você quiser dar um preço só do K, depende muito do imóvel, dos vértices do imóvel, da localização do imóvel. Se você vai, depende se você já tem uma outra medição, se você vai para campo, com o GPS de navegação, que você pode fazer o K com GPS de navegação, a gente não faz, né? Mas a legislação do K é aberta para isso. Depende de quantos dias você vai passar em campo, do acordo com o seu cliente, tá bom? Se você vai ser responsável pelo K, tá bom? Se ele é abaixo de 4 módulos de eficácia, se você vai gerar ART ou não. Então são diversos fatores que a gente também explica no curso Os Segredos do Combo Rural, os fatores que vocês devem levar em conta para precificar qualquer tipo de serviço, tá bom, gente? Então a gente pode marcar uma outra live sobre isso. A gente vai fazer aí diversas lives e com certeza vai chegar uma hora que a gente vai falar sobre isso, beleza? Então vamos lá, vamos respondendo aqui. Qual a estratégia que vocês usam aí na região para alcançar clientes que não sabem que precisam no combo rural? Foi o mesmo engenheiro, não foi? João Márcio, obrigado aí, João, pela sua participação. Boa pergunta também. Então vamos lá, nós vamos fazer uma live. Um dos temas que a gente vai fazer é sobre a pirâmide de clientes. Então tem clientes, João, que procuram você, né? Porque eles precisam eles precisam do seu serviço. Então esses clientes, eles sabem que eles precisam do seu serviço e vão atrás de você. Então você está lá no seu escritório, recebe a ligação, eu preciso fazer um gel, eu preciso fazer tal. E você vai vender o combo rural para eles, né? Você vai explicar a transformação que você vai gerar para o seu cliente, ok? Mas aí você está falando os clientes que não sabem que precisam do combo rural. Aí que está a grande fatia de mercado. Para você não competir com outros profissionais, todos esses profissionais que a gente está falando aqui, que competem por hectare, preço por hectare, eles estão competindo pelo mesmo tipo de cliente, que é aquele tipo que está procurando o serviço. Então, por isso que ele procura o preço mais barato. Então, para você atingir a base da pirâmide, vocês têm que trabalhar gerando conteúdo para os proprietários rurais, tá bom? Um exemplo disso é o e-book Tudo que seu imóvel rural precisa, que a GNSS Engenharia fez e lançou
no mês passado, tá bom? Então, o que é ali, o tudo que o seu imóvel rural precisa? É um conteúdo para o seu cliente. Olha, você precisa disso, porque isso aqui. Você precisa do capo para fazer isso aqui. Você precisa do seu ITR, né? Precisa da certificação. Então, você vai ter que explicar para ele o que precisa, tá bom? Como é que você faz isso? Você vai ter que tirar ele ali do sofá. Você vai ter que falar de uma dor dele ou de um benefício que ele pode ganhar. Então, se você quiser o crédito rural, você vai ter que fazer a regularização do seu imóvel rural. Se você quer vender o seu imóvel vai ficar mais valorizado se você fizer a regularização do seu imóvel, tá bom? Então você vai colocar algumas informações que a gente tem aqui destrinchado sobre isso, para que ele saia da zona de conforto. Você pode fazer isso hoje de duas formas: no digital, ou então no físico, tá bom? No físico, através de campanhas de marketing, no seu município, por exemplo, rádio, por exemplo, apresentações, até o pessoal, panfletos, então são diversas estratégias aí no físico, na parte física, ali que você consegue atingir o seu cliente, e outras estratégias no digital. Então a gente entende também que você, profissional, você tem que se valorizar e você tem que entender que as pessoas têm que saber o serviço que vocês fazem. Então vocês têm que ter um site legal, ter uma página no Instagram legal e gerar conteúdo, tá bom? Então vocês só vão conseguir convencer esses proprietários que estão lá gerando conteúdo para eles. E caso você gere conteúdo para eles, vocês vão ser as primeiras pessoas que eles vão procurar, porque vão entender você como referência. Foi você que explicou para eles e eles vão te procurar, tá bom? Então são diversas estratégias aí que a gente adota também. Não dá para falar todas aqui, mas que essa live falando do fluxograma, mas a gente pode fazer também uma outra live sobre isso aí, viu, João? Então fique atento aí nas próximas lives aí, que vão ser diversos temas, e um dos temas vai ser esse aí, tá bom? Se ainda não tem o cadastro INCOA, qual a melhor forma de realizar o combo rural? Beleza, Will? Perfeito. Se você não tem um cadastro junto ao INCRA, tá bom? Por algum motivo, você pode fazer parcerias, com outro profissional que tenha esse cadastro, ok? Então, para você fazer a certificação, você não vai conseguir fazer a certificação junto ao INCRA, perfeito? Se você pode fazer o GEL, você pode fazer a RT, memória descritiva, e eu entendo que você não tem esse cadastro junto ao INCRA, mas você pode fazer essa parceria aí. Se você conseguir fazer toda a parte, toda a parte do combo rural, de vender o combo rural, é a parte mais difícil, tá bom? Então, se você está apta a fazer isso, já fique tranquila em relação a isso, que tem diversos profissionais aí que podem fazer parceria com você, e já tente mapear esses profissionais aí. Vai ser uma outra live também, Will, fique atento aí, que vai ser uma live de como você pode se o combo rural é para você, tá bom? Então a gente vai tocar nesse assunto aí mais profundamente, tá bom? Então, beleza, show de bola, beleza, João? Então a galera aí, Então é isso aí, gente. Nós geramos muito conteúdo aqui para vocês, explicamos o fluxograma do combo rural e já foram diversos minutos aqui. A gente não tem nem aqui quantos minutos foram, mas eu espero que vocês aprenderam muito aí com a gente hoje e reforçando novamente, tá bom, gente? O quarto vídeo da semana do combo rural está no ar. Pode clicar aqui no link da bio. Vocês vão ver lá o quarto vídeo e nós damos todas as informações para adquirir o treinamento Segredos do Combo Rural. Esse é o nosso primeiro recado. E o nosso segundo recado é que nesse tempo de quarentena nós nos reunimos aqui, nós vamos fazer diversas lives. Hoje foi uma live com um tema específico, então vocês já deram
diversas sugestões de temas aí. Então a gente vai seguindo e continue com a gente aí nas próximas lives e a gente vai gerar muito conteúdo aí nesses próximos dias, tá bom? Então fiquem atentos aos nossos conteúdos aí diariamente. Vai lá no Instagram, quiser conversar com a gente, tem o nosso número aí no próprio Instagram, bate um papo com a gente, Facebook. E é isso aí. Um abraço a todo mundo que participou da live aí e até mais, gente. Tchau, tchau. Uma boa sexta para vocês. Tchau, tchau.